que a gente então inicie a nossa conversação com muita paz, com a paz do nosso Mestre Jesus. E iniciando, eu queria fazer uma afirmação para vocês que eu tenho muita convicção nela, que o maior infeliz de todos os infelizes que a gente possa encontrar no mundo é aquele que perdeu a fé ou aquele que nunca a teve. Porque imagine nos momentos de dificuldade, de problemas que todos nós temos, você não ter onde se socorrer. Porque é a fé que é o nosso sustentáculo. E sobre esse assunto suscitam muitas questões, muitas perguntas. Por exemplo, como a gente pode explicar que algumas pessoas têm tanta fé que elas conseguem realizar o que elas querem? Existem pessoas que falam, olha, eu vou conseguir tal coisa e eu não duvido, elas conseguem. Tamanha a fé. Por que será? Por que será que a fé legítima ela está associada à humildade? Por que será que para a gente ter fé, nós também temos que ser humildes? Será que não há uma contradição? Essas pessoas que têm tanta fé, tanta convicção nessa força, nessa certeza, será que elas não são arrogantes, prepotentes? Não existe então aí uma incongruência eu dizer que a fé legítima está associada à humildade? Outra pergunta também que suscita esse assunto é: por que a fé necessita de obras? Porque se a gente for ler o capítulo lá do Evangelho que fala sobre a fé que remove montanhas, ela vai falar então sobre a necessidade de ter humildade para se ter fé, a necessidade de se ter obras para ter fé. Vai falar que a fé, junto com a caridade e junto com a esperança, forma uma tríade inseparável. Então são muitas questões. Por que, sendo a fé de inspiração divina, porque lá no Evangelho também diz, a fé é de inspiração divina e é humana também. Então por que, se ela é divina, por que algumas pessoas não têm? Se todos nós somos filhos de Deus, dessa divindade. Mais uma pergunta que acho que vocês também já devem ter feito a si. A fé, ela pode ser transmitida? A minha fé eu posso passar para os meus filhos? Eu posso passar a fé para o meu amigo, para o meu marido? Será que eu posso? E por que a fé, o Espiritismo fala que tem que ser raciocinada? Por que será? Então, diante de todas essas questões, há ainda mais uma outra. Como que a gente pode interpretar os milagres diante da questão fé? Bom, eu formulei todas essas questões porque são as que mais nos perguntam quando nós estamos palestrando. E por que eu escolhi esse tema? Além de dizer que me toca muito, porque dizem que nós, os espíritas, nós somos iguais àqueles cantores sertanejos. A gente gosta de sofrência, só falar de dor, só falar de expiação, de provas. E não é verdade. Tanto não é verdade que hoje eu vim aqui falar para vocês, não de dor, nem de sofrimento, nem de resignação, nem de expiação, nem congêneres. Eu vim falar para vocês de alegria, de otimismo, de esperança, porque é tudo isso que suscita a fé. Quem tem fé é otimista, tem esperança, é alegre, porque acredita no porvir. Então é por isso que eu escolhi esse tema. E a fé que remove montanhas, então, ela está lá e Jesus disse assim: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, quem já viu aqui um grão de mostarda? É bem pequenininho, né? Embora tenha outros menores ainda. Mas um grão de mostarda na época foi o que Jesus escolheu para exemplificar. Uma fé bem minúscula.
E se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para ali, e ele assim o fará. Mas os discípulos, né, os seus seguidores, acreditavam mais ou menos. Porque fé, eu mesma achei até bem pouco tempo que era só acreditar. Mas acreditar, muitos acreditam. E nada resolve essa acreditação sem a confiança. Porque fé é uma equação. Confiar com acreditar. E acreditar com confiar. Então, muita gente tem problema com relação à fé, a sua fé é vacilante, porque ele acredita. Mas só acreditar não basta. Tem que ter a entrega. Entregar a sua vida nas mãos de Deus. E nós costumamos não fazer isso. Até porque tudo que nós queremos, queremos à nossa maneira e no nosso tempo. Bom, as montanhas que Jesus se referia não era realmente, não era literalmente um monte de terra, né, uma rocha. A montanha que Jesus se referia trata-se de todas as dificuldades, as resistências, a nossa má vontade, as nossas ideias pré-concebidas, o nosso fanatismo, o nosso orgulho, enfim, todos os nossos vícios de caráter. Essas são as montanhas que Jesus se referia. Então, para que a gente consiga que a nossa fé se consubstancie na nossa vontade, no nosso desejo, nós precisamos combater, então, todas essas dificuldades, esses entraves que nós temos dentro de nós. E quem é daqui que já não se sentiu decepcionado, desapontado, triste, a ponto de perder um pouco de fé que talvez tenha? Muitas vezes, né? Eu acredito que a gente, quando começa as coisas se dificultarem, o grau de dificuldade, a nossa fé vacila, a minha vacila. Mas a gente vai tentando construí-la. E por falar em construção de fé, eu trouxe aqui 2 livros. Eu não sei se alguém de vocês já leu Simplesmente Francisco. É divino, não é? É impressionante. Olha, eu gostava de José Carlos de Luca, mas eu acredito que agora ele se superou. Porque falou de Francisco de Assis que eu conhecia muito pouco. Eu sabia que ele era protetor dos animais, eu sabia a oração de São Francisco, sabia muito pouco da história dele. E eu queria muito saber a história de Francisco. E aí eu perguntei para um casal de amigos meus, que eles são devotos de São Francisco, que livro que eles me indicavam para que eu conhecesse a vida de Francisco de Assis. Mas eles são médicos muito ocupados e não conseguiram me atender nesse pedido. Porque sobre Francisco de Assis existem mais de 300 biografias. Porque Francisco é o santo mais popular da Igreja Católica. E não é por acaso. Quem ler esse livro, tenho certeza que, como eu, não vai se desfazer. Porque de vez em quando você precisa pegar, né, e ler. E sem contar com a identificação que a gente tem com Francisco. Porque Francisco de Assis nasceu como nós, imperfeitos. Ele não nasceu santo. Ele tinha dúvidas, dificuldades, nasceu de uma família abastada, que era os Bernardoni de Assis. O pai dele era um rico comerciante. E Francisco, então, embora fosse um vaso escolhido e ainda não sabia, Francisco aproveitou de todo o dinheiro, de todas as benesses que a sua família podia oferecer. Então, Francisco era conhecido como o playboy da Úmbria, o estado lá italiano do qual Assis fazia parte. E Francisco, então, até os seus 22 anos,
se divertiu muito, aproveitou muito dinheiro, bebeu muito vinho, patrocinou muitas festas, se vestia com as melhores roupas que a sua família lhe oferecia, até que um dia ele foi tocado por alguém. Apareceu, então, no comércio do seu pai, um andarilho, um mendigo, e pediu dinheiro. Me deu uma esmola em nome de Deus. E Francisco imediatamente o enxotou da sua loja. Mas nesse momento, algo havia lhe tocado. E ele pensou, se fosse algum amigo meu, algum ricaço aqui de Assis, certamente eu lhe daria melhor tratamento. Mas como se trata de um andarilho, eu o enxotei. E nesse momento, então, Francisco deixa a loja de seu pai e sai correndo atrás deste andarilho e lhe dá tudo o que tinha, inclusive pega alguns cortes de tecido da loja de seu pai e entrega a esse homem. A partir desse momento, Francisco nunca foi o mesmo. E Francisco de Assis, a partir desse instante, começa a repensar que a vida não deveria ser só aquela curtição. E quantos na Terra acreditam que aqui é uma colônia de férias, né? Que veio só para os prazeres, os hedonistas que a filosofia tanto diz. E quem de nós não conhecemos algum hedonista, né? Aquela pessoa que só quer curtir a vida. Tudo que dói, ela não faz. Trabalhar dói, ela não trabalha. Estudar dói, ela não estuda. Ajudar o próximo também causa-lhe algum sofrimento. Mas essa pessoa tem disposição para a dança, para os prazeres, para a bebida, para tudo que dá prazer. Então, acreditam eles que vieram aqui para uma colônia de férias. Infelizmente, terão que ser acordados por aquelas amigas que eu disse que não vou falar hoje, né? Da dor, do sofrimento, que são as bênçãos de Deus para que os seus eleitos acordem. Bom, mas Francisco, então, faz uma peregrinação, passa por um momento depressivo, do qual ele faz uma análise de que a vida não deveria ser só isso. E durante esse período de análise, Francisco, então, ouve a voz de Jesus, que diz a ele, Francisco, reconstrói a minha igreja. E nesse momento, então, Francisco acreditou que a construção era literal também, que era para reconstruir a igrejinha de São Damião, que estava em ruínas. Então ele parte para a ação e vai construir a igreja, até que ele entende que a construção era muito maior. Bom, hoje eu não vim aqui falar de Francisco, eu vou fazer uma palestra quinta-feira só sobre Francisco, mas eu queria que vocês tivessem o privilégio de ler esse livro. Esse livro muda vidas. Ele é incrível, porque a gente se identifica com Francisco, porque nós não nascemos também santos, nós nascemos como Francisco, e no decorrer da nossa caminhada, nós vamos descobrir qual é a nossa missão. E aí eu me apaixonei tanto por Francisco, que eu já li 4 livros sobre ele. E aí me indicaram esse aqui também, Francisco de Assis. Você leu? Esse aqui é um livro de psicografia. Então ele conta a vida antes de Francisco ser Francisco de Assis. Francisco de Assis foi o evangelista, João Evangelista. Então, depois de uma temporada na espiritualidade, ele teve que voltar à Terra em uma grande missão, porque era uma época que a Terra estava passando por uma grande turbulência. Nós estávamos numa época de cruzadas, onde crianças estavam sendo mandadas para a guerra, e era uma cruzada, era uma briga pela Terra Santa. Então Francisco veio para reconstruir a igreja que também estava se perdendo na riqueza, no dinheiro,
na posse de terras. Então, esse livro é maravilhoso porque vai contar antes ainda da missão de Francisco e do seu retorno. Gente, é incrível, é maravilhoso e transforma a vida da gente. Mas voltando então ao tema da fé, e Francisco reforça a nossa fé. Eu queria que vocês pensassem que quando nós nascemos, quando a gente ainda estava na espiritualidade, antes de nascermos, todos nós também ganhamos um vaso. Todos nós somos um vaso escolhido. Um vaso lindo, sem outro igual. Não somos um vaso criado em série. Cada um foi feito sui generis, diferente de qualquer outro. E nós, quando então tínhamos que fazer uma viagem, o nosso pai nos deu esse vaso e disse o seguinte: olha, você vai fazer uma grande viagem e durante essa viagem você vai levar esse vaso. E quando você pegar o trem para fazer essa viagem, você coloca esse vaso em cima da mesa e amarra esse vaso bem de uma maneira forte e joga esse vaso, então, o cordão que você prendeu esse vaso, você joga ele no guarda-corpo do trem que você vai estar fazendo a viagem, para que, caso aconteça algo com a mesa, ele não caia, porque no retorno você tem que trazer esse vaso. Após essa viagem, você vai me trazer esse vaso. Então, nós recebemos esse vaso, pegamos o trem da vida e colocamos o vaso em cima da mesa. Esse cordão é um cordão invisível, como um fio de nylon, muito forte, que os pescadores usam para pegar aqueles peixes enormes e o fio não arrebenta. E a mesa, cada pé da mesa representa algo muito significativo para todos nós. Um pé da mesa representa a nossa saúde, que é tão necessária para que a gente faça essa viagem da vida. O outro pé da mesa representa os nossos relacionamentos, as pessoas que nós amamos, a afetividade, os laços que nós mantemos. O outro pé significam as nossas necessidades materiais, o nosso trabalho, tudo aquilo que nós precisamos para nos mantermos aqui na vida. E a outra perna, o amor, né? O amor da nossa vida, aquela pessoa que nos completa, pode ser até um animal. Chico Xavier, por exemplo, ele dizia que o que sustentava a mesa dele aqui na Terra, ele aqui, era o amor que ele tinha pelos seus animais. Porque Chico não casou, a sua família tinha sua vida, né? Ele tinha outras concepções religiosas, nem todos eram espíritas. Então Chico passou a sua vida só com seus amigos e os seus animais. Em sua grande maioria, parte da vida foi dessa forma. Então ele diz que até os animais são importantes para a sustentação da nossa mesa, da nossa viagem aqui na Terra. E esse vaso é a nossa alma. E esse fio que sustenta esse vaso é a nossa fé. Por isso que a gente tem que fortalecer, porque qualquer coisa pode acontecer na mesa. Uma perna pode se quebrar. E quantas vezes nós não estamos doentes, sem saúde, com a perna da saúde quebrada. Ou então, a gente perde um ente querido e a mesa fica bamba. Mas o vaso, a nossa alma e a nossa fé não pode esmorecer. O vaso não vai cair, mesmo diante de todas essas vicissitudes. Inclusive, os 4 pés podem cair. O vaso continua sustentado pela fé. A fé no porvir, a fé de que a vida continua, a fé de que existem outras moradas na casa do nosso Pai nos aguardando. Então, no fim desta viagem, nós vamos voltar com a nossa alma, o nosso vaso, cheio do quê? De flores, de realizações? Ou nós vamos voltar com o nosso vaso vazio?
Todos nós teremos que prestar conta do que é que nós colocamos neste vaso. E se nós conseguimos sustentá-lo, porque se não tiver esse fio, se nós cortarmos a nossa relação com o Pai, nós não teremos vaso nenhum para levar. Então, eu acho esse exemplo muito significativo com relação à fé. E todas aquelas questões que eu fiz para vocês no início, eu quero respondê-las para que a gente não perca o tempo e saia com dúvidas, né? Bom, ainda, antes de entrar nas questões, eu queria falar para vocês que na passagem de Jesus aqui na Terra, ele se deparou com homens de muita fé, mas também se deparou com homens de pouca fé. E nem por isso deixou de amá-los. Mas fez o que com esses homens de pouca fé? Ensinou-os a aumentar a sua fé. Então, se Jesus ensinou, há alguma receita. Embora a gente não possa prescrever a fé, falar, olha, para você ter fé, você faz assim, assado. Mas existe sim uma receita. E eu me lembro de 3 passagens de Jesus, entre várias, que ele se deparou com pessoas de muita fé, mas particularmente eu gosto de 2. Uma que fala sobre a mulher que tinha hemorragia. Ela não conseguia com que ninguém, nenhum médico desse jeito. Já se passavam 12 anos e a peregrinação dessa mulher por médicos que pudessem ajudar a estancar aquela hemorragia que ela tinha, não conseguia encontrar. Ninguém dava jeito. Ela gastou todo o seu dinheiro. E na época de Jesus, ter este problema era como se você fosse impura. Você não podia falar com ninguém. Você, com esse problema, você tinha que se isolar. Então essa mulher sofria muito. Além do que, imagine alguém que por 12 anos tinha hemorragia, já devia estar anêmica, fraca, muito mal. E ainda tinha que enfrentar a solidão do isolamento. Mas esta mulher, diante de todo esse seu sofrimento, ela não esmoreceu. E ela soube que Jesus iria estar na sua cidade. Então, ela se preparou, esqueceu de que não era digna de falar com alguém e foi ter com Jesus. Mas imagine se nós soubéssemos que Jesus estava em Bauru. A nossa dificuldade de chegar até Jesus, né? Quantos e quantos não estariam circundando Jesus? Mas ela foi mesmo assim, porque tinha convicção, fé, que ia conseguir ter com Jesus. E durante aquela multidão que o circundava, essa mulher conseguiu chegar próxima e tocou nas suas vestes. E neste momento, Jesus sentiu que uma virtude havia saído dele, um magnetismo, uma energia. E ele então virou aqueles que estavam próximos dele, os seus apóstolos, e disse: quem me tocou? De Luca tem um livro que fala, né? Alguém me tocou. E quem me tocou? Bom, vou passar a linguagem dos apóstolos como se fosse nos dias de hoje, né? E falarem assim, tá de brincadeira, né? Quer saber quem tocou você? Essa multidão te rodeando e você quer saber quem te tocou, mestre? Tenha santa paciência, né? Se fosse hoje, né, os apóstolos, né, eram jovens, responderiam assim para Jesus. E Jesus, então, nesse questionamento, a mulher percebeu de que se tratava do ato que ela havia cometido e se denunciou. Fui eu, Jesus. Então, nesse momento, Jesus se vira para ela e diz: vá em paz, a tua fé te curou. E ela sentiu que nesse momento ela estava curada. E Jesus disse: então, olha quanta fé tem essa mulher.
para ela não bastava, não era necessário que ele direcionasse a sua mão, impusesse a sua mão, lhe direcionasse a sua energia. Ela acreditava tanto que estar ali, tocar nas vestes de Jesus, lhe curaria, e assim aconteceu. Mais uma outra passagem de Jesus muito significativa com relação à fé é quando Jesus também, numa outra localidade, é procurado por um centurião romano. Os centuriões, né, eram soldados romanos, então já causou estranheza o centurião querer falar com Jesus. Então, chegando a Jesus, ele disse que em sua casa ele tinha um servo, né, um escravo, que estava doente e que ele gostava muito desse servo. E ele gostaria que Jesus o curasse. Então Jesus disse assim, olha, acabando aqui a minha tarefa, eu vou até a sua casa e curo o seu servo. Mas esse centurião disse a Jesus, não é necessário que vá à minha casa. Dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Vocês já ouviram essa frase, não é? Eu sou de formação católica, inicialmente católica, e nas missas tem o cântico que fala, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Então a igreja fez uma mudança, mas a frase verdadeira é essa. Basta uma só palavra e o meu servo será curado. E Jesus então disse a ele, homem de muita fé. E ele disse a Jesus, sim, porque eu tenho homem sob a minha guarda. E quando eu digo para o meu servo, faça isso, ele faz. Então eu tenho certeza que o seu comando também será obedecido. E Jesus então disse aos seus apóstolos, nem em Israel eu encontrei um homem de tamanha fé. Então percebe como é a fé de algumas pessoas. Elas são convictas, elas não têm dúvida, elas acreditam e elas confiam. Mas Jesus tinha então os seus seguidores, né, os seus apóstolos, que onde ele ia, eles iam também para aprender com o mestre, para ajudar o mestre. Então, Jesus e seus apóstolos precisam atravessar o mar da Galileia. Pegam uma embarcação e vão fazer a travessia. Jesus estava muito cansado, havia curado o dia todo, pregado a boa nova. Então Jesus resolveu repousar enquanto faziam essa travessia do mar da Galileia. E nesse ínterim começou uma grande tempestade. Nessas regiões tem aquele fenômeno, né, das monções, que está tudo bem, de repente arma um temporal. Mas não era uma tempestade qualquer. Porque se fosse, os apóstolos tiravam de letra. A maioria deles eram pescadores experientes, pescadores profissionais. Mas aquela tempestade era diferenciada, era muito forte, era muita ventania, o mar estava revolto de uma maneira com a qual eles nunca tinham se deparado. E eles se desesperam e Jesus dorme. Aí, no desespero total, nós vamos morrer, acordam Jesus. E Jesus, até que, querendo assim meio ser irônico com os seus seguidores, diz, o que está acontecendo, né? E eles ficam assim, como que está acontecendo, né? A gente está morrendo aqui, o barco está virando, e ele pergunta, o que está acontecendo? E aí eles falam, mestre, nós vamos morrer, o barco vai afundar, olha a tempestade. E Jesus nada responde, se vira para a tempestade e acalma tanto o vento quanto o mar. E tudo volta a ser como no início, tranquilo. E aí, Jesus volta aos seus apóstolos e diz, homens de pouca fé. Imagina que a maioria engoliu.
Mas Pedro, não. Pedro era teimoso, vivia questionando Jesus. Parece a gente, né? E aí Pedro falou, deixa ele que eu pego ele sozinho e eu vou conversar com ele. Onde já se viu falar que eu sou homem de pouca fé? Eles vão aceitar, eu não aceito. Eu deixei tudo para segui-lo. E ele ainda diz que eu não tenho fé. E assim Pedro fez. No momento oportuno, a sós com Jesus, o questionou. Mestre, por que você disse que eu sou homem de pouca fé? Como pode? E aí elencou os argumentos de que havia deixado tudo para segui-lo. E Jesus afirmou, és homem de pouca fé. Como? E aí Jesus, usando a mesma metodologia de Sócrates, ao invés de responder, fez perguntas. Disse assim, você confia em Abigail? Confio. Abigail, esposa de Pedro, né? Abigail é honesta? Muito honesta. Abigail é uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha. Sim, Abigail reúne todas as qualidades. Tenho plena convicção em Abigail. E aí Jesus disse, pois falta toda essa convicção e essa confiança no Pai. Porque se vocês tivessem, vocês não me acordariam. Teriam a certeza que o barco estava chacoalhando, mas não ia virar. Que ele ia completar a travessia. E aí a gente se identifica com Pedro, né? Porque as notícias, quando a gente liga o jornal, as notícias não são boas. Todo momento. Agora, hoje, eu fui assistir o jornal, fiquei uma semana sem assistir e fiquei bem preocupada, porque novamente nós temos, agora vindo da Europa, a nova variante do Covid, é a Delta Plus. Ela é mais contagiosa, como a varíola, e já tem países como a Áustria fazendo lockdown novamente. Então, o tempo todo, o nosso barco fica sendo chacoalhado. E aí nós precisamos acreditar e confiar que Jesus está no leme da nossa nau. Que o barco pode estar chacoalhando, mas ele vai seguir o seu rumo. Que ninguém vai embora antes do tempo programado. Todos nós, quando fomos fazer a viagem, quando recebemos o nosso vaso, quando recebemos a embarcação para fazer essa viagem, marcamos a data do início e a data do retorno. É lógico que a nossa fé, que ela é raciocinada, se baseia também na ciência, naquilo que a ciência diz. E Allan Kardec sempre disse, quando houver incongruência, conflito entre a doutrina espírita e a ciência, siga a ciência. Mas até hoje não houve, porque todo momento nós nos pautamos pela ciência. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Tudo que as autoridades sanitárias mandarem fazer, nós devemos fazer. Se temos vacina, devemos tomar. Façamos a nossa parte e deixemos, então, que o barco siga o seu caminho, sem desespero, confiando no Pai, que nós iremos na hora aprazada, que nós assinamos lá nossa programação reencarnatória. Bem, agora, aquelas questões que eu fiz, vamos lá, senão não vai dar tempo. A primeira pergunta que eu iniciei foi: por que então certas pessoas conseguem realizar o que elas querem? Elas conseguem por quê? Primeiro, elas têm fé em si mesmas, no seu potencial. Elas sabem até onde elas conseguem ir. Mas
elas sabem que para acoplar, para fortalecer esta sua confiança, há também a Deus, a potencialidade divina. Então, a pessoa sendo perseverante no que ela quer, devendo ser justo também o que ela quer, e fazendo por merecer, é lógico que ela vai conseguir. É a mesma receita da prece. No Evangelho nós também temos um capítulo que diz: pedis e obtereis. Aí alguns dizem: mas eu peço e não consigo receber. Por quê? Porque existe também uma equaçãozinha com 3 requisitos. O seu pedido tem que ser justo. Você tem que ser perseverante no que você quer. E você tem que merecer. Se você fizer por merecer, você vai receber. Esses 3 requisitos preenchidos, é certeza de que buscais e recebereis. Mas sempre a gente pede o que é justo. Porque às vezes eu mesmo conheço alguém na minha casa lá que vive pedindo para ganhar na loteria, ganhar na Mega Sena. E eu falo: mas isso vai fazer mal para você. Ele não acredita. Eu falo: vai fazer muito mal. Porque quando a gente tem dinheiro, a gente se perde. A porta larga da perdição. A felicidade independe do dinheiro. Pesquisas já foram realizadas de pessoas que ganharam heranças vultosas, ganharam na Mega Sena, ficaram felizes por um curto espaço de tempo. Porque felicidade não é poder aquisitivo. Dinheiro ajuda? Sim, mas não traz a felicidade verdadeira. Então, para que a gente consiga o que a gente quer, tem que ser justo o que a gente está pedindo. E a gente também tem que ser perseverante. Eu mesmo, às vezes eu peço uma coisa, daqui a pouco eu já estou mudando o que eu estou pedindo. Acho que já não é mais aquilo que eu quero. Então eu já não estou perseverante no que eu queria. Eu já mudei o meu pedido. E aí também tem que fazer por merecer. Senão a gente não vai receber. Então é por isso que algumas pessoas têm fé e conseguem o que querem. E por que a fé legítima ela está associada à humildade? Quinta-feira, quando eu falei sobre isso, no final da palestra alguém me procurou e disse assim: olha, eu estava muito contente com o desenrolar da sua explanação. Até que você falou que para eu ter fé eu tenho que ser humilde. E eu não consigo ser humilde. Mas, gente, sabe a humildade que é necessária aqui? A humildade do pedido, da gente se colocar numa condição abaixo, uma condição de filho de Deus. Então, quando a gente pede, quando a gente acredita, nós estamos sendo humildes, nós estamos reconhecendo que sem Deus nada somos. Então é essa humildade que talvez ela não tenha entendido e tenha ido me questionar. E como que a gente explica também a ação magnética na fé? Bom, eu vou ler aqui para não esquecer nada. A ação magnética da fé, ela se inicia no pensamento, pela ação do nosso pensamento. Então o homem, ele pode atuar no fluido universal, e se essa atuação for voltada para o bem, né, aquela justeza, né, a justiça do que nós estamos pedindo, ser corretos, então nós vamos ter como se fosse uma força enorme, essa vontade enorme, e que ela vai operar então os fenômenos. E era dessa forma com que Jesus fazia suas curas, aquela vontade enorme, a justiça do que ele queria fazer, a bondade. Então aquilo potencializava e ele conseguia fazer então curas e os ditos milagres. E por que eu falei que a esperança e a fé, elas são associadas? Porque aquele que tem fé, ele tem esperança de receber, esperar, esperançar. Ele acredita que ele vai receber. Então, dificilmente uma pessoa que tem fé é uma pessoa triste. Pode acontecer o que for, ela está lá convicta de que o melhor vai lhe acontecer. Porque não há
um pai que o filho lhe pede pão e o pai lhe dê pedra. Embora a gente às vezes fique acreditando nisso. Mas olha, quantas vezes nós nos agradecemos por Deus não atender os nossos pedidos, porque nós não sabemos o que pedimos. Geralmente pedimos o que nos faria muito mal. E eu também fiz um questionamento. Por que a fé necessita de obras? Porque não basta a gente ter fé. Simplesmente ter fé, ficar sentado numa cadeira e esperar que as coisas aconteçam. Então, aquilo que eu quero, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha obra, o que depende de mim. Aí, o que não depende, eu entrego ao Pai. Eu confio a Ele. E aí, nesse ínterim, eu vou lembrar de mais um exemplo de Francisco. Esse não está nesses 2 livros, está em outro, porque, como eu disse a vocês, eu li 4. E num desses outros livros conta de uma passagem muito significativa e que demonstra a fé de Francisco. Eles estavam caminhando, Francisco peregrinava pela Itália, a sua fama já ultrapassava as fronteiras, né? Muitos, embora não tivesse as mídias, mas muita gente já sabia de Francisco, dos milagres que ele operava. E Francisco, então, na sua peregrinação para pregar a Boa Nova, né, ele tentava viver como Jesus vivia. O seu exemplo de vida era Jesus. Quando ele tinha dúvidas, alguém lhe fazia algum questionamento, ele falava, deixa eu pegar o Evangelho e ver o que Jesus tem a me dizer. Assim nós também temos que agir. Quando nós não soubermos o que fazer, peguemos o Evangelho e tentemos entender o que Deus está falando conosco. Inicialmente, Francisco fazia leituras do que Jesus queria, literais. Mas com o tempo, Deus se revela aos poucos, a vida vai se revelando. E a gente vai descobrindo, então, qual é a nossa missão. Então, Francisco peregrinava com Frei Leão pela Itália e já caía a noite. Era um dia de muita nevasca, muito frio, temperatura abaixo de 0. E eles chegaram à conclusão que se eles não conseguissem encontrar uma gruta, um lugar para se abrigar, eles iriam morrer de frio. E caminhando, eles avistaram muito próximo um mosteiro. E ficaram muito felizes e foram, então, aceleraram o passo e foram dar na porta desse mosteiro. Quando bateram, alguém abriu uma portinhola pequena e disse, quem está aí fora? E Frei Leão disse, eu e o irmão Francisco. E alguém lá dentro disse, ah, tá, que é Francisco. O famoso Francisco. E fechou a portinhola. E deixou os 2 lá. Nesse momento, Francisco começou a cantar e dançar. E Frei Leão falou, bom, já não batia muito bem, agora enlouqueceu de vez. Porque muitas atitudes de Francisco, as pessoas antes de entender julgavam como loucura. Onde já se viu alguém que nasceu rico, abrir mão de todo o seu dinheiro e viver como polverelo, como ele era conhecido, pobrezinho. Bem, Frei então questionou o irmão Francisco, disse, irmão, agora você enlouqueceu, você está dançando, fecharam a porta, nós vamos morrer aqui. E aí Francisco disse, meu irmão querido, a minha vida toda eu esperei por esse momento. E aí o Frei Leão pensou, o momento da morte, só pode ser. E ele disse, não, a minha vida inteira eu queria esse momento de estar inteiramente nas mãos de Deus. Porque todos os nossos problemas, as nossas passagens, as nossas vicissitudes, as pessoas poderiam nos socorrer, nos ajudar. E agora, não, fecharam as portas para nós. Agora só Deus poderá nos ajudar. Eu estou inteiramente, eu e você, nas mãos de Deus. Então, olha isso. Tudo ruindo
E ele ainda acreditando, alegre e feliz, acreditando que agora era o momento de Deus agir. E só ele poderia. Então, se de tudo que eu falei até agora, vocês se esquecerem da história da mesa, do vaso, lembre-se da porta que se fechou a Francisco. Lembre-se desse momento. E quando vocês também estiverem passando por um momento que ninguém puder ajudar, não tem ninguém na Terra que possa ajudar, lembre-se que vocês estão no melhor momento de provar a sua fé. O único momento que só Deus poderá ajudar. Então eu não me esqueço dessa passagem, porque eu já passei por uma situação e que eu me lembrei e falei para o meu marido, olha, agora só Deus poderá nos ajudar. Não há ninguém aqui na Terra que possa nos ajudar. Agora é o momento da gente entregar. Tudo que a gente tinha que fazer, nós já fizemos. Agora é com Deus. Então é o momento da fé, de provar a nossa fé. E foi esse momento, então, que Francisco passou, e é muito lindo, porque a gente vai sempre ter algum momento de se lembrar. E o que aconteceu? A porta voltou a abrir, porque essa pessoa que atendeu disse, diz que Francisco está aí na porta, acha? E aí o superior falou assim, vamos lá ver, e se for Francisco? E a porta se abriu, e eles foram então acolhidos. Realmente Deus atuou, e Francisco então continuou vivo. Bom, eu falei também, perguntei para vocês, por que a fé propicia recursos para a nossa regeneração? Porque a fé, a nossa regeneração, ela depende do grau de confiança que a gente tem em Deus. E no futuro. Então essa fé propicia confiança, e essa confiança faz com que a gente se regenere, que a gente mude os nossos hábitos, para que a gente possa ser digno das promessas que Jesus veio aqui e nos deixou. Então a gente vai se regenerando para ser digno de receber aquilo que a gente tanto quer. Então a fé também nos regenera. E eu disse para vocês, por que será que se a fé é divina, por que será que muitos não têm? A fé é divina, é humana, e por que muitos não têm, se todos advêm de Deus? E aí eu vou dizer para vocês que embora todos sejamos filhos de Deus, há espíritos que caminham conosco, familiares, entes queridos, que são espíritos que foram traumatizados pela própria religião. E em decorrência disso, nessa reencarnação, eles passam pela prova de não ter fé. E é uma prova muito dura, muito difícil. Porque imagine quando você passa por esses perrengues da vida e você não tem fé. Geralmente, nesses momentos, você começa, então, a ter. Eu conheci muitos ateus que no momento derradeiro da passagem, eles viram até Deus. E a gente não pode nem duvidar, né? Porque qualquer espírito superior que se aproxime para ajudar, eles vão acreditar que é Deus. E é o Deus que ele, a ajuda que ele merece ter ali. Então, há espíritos traumatizados em decorrência das perseguições, da Inquisição, das cruzadas que se faziam, matavam em nome de Deus. Então nós precisamos entender que esses irmãos estão passando por uma grande prova, que é a prova da incredulidade. Mas há também aqueles que por orgulho, por falta de humildade, eles não querem acreditar em nada, porque eles se acham tão autossuficientes que acima deles não há nada. Eu tenho uma amiga que o marido dela diz assim, você vai lá naquele centro e sua vida não muda nada, sua doença continua. Cadê esse Deus? Então, imagine quanto é difícil, porque ele tem muito dinheiro e ele acha que o dinheiro dele vai resolver todos os problemas. Por enquanto, ainda resolve. Mas até quando, né? E também há aqueles que não têm fé, embora ela seja divina, porque eles não querem se modificar.
Porque, como eu mesma disse para vocês, a fé regenera. A gente muda, porque a gente acredita que tem que seguir os passos de Jesus para ser digno de receber o que nós precisamos, o que nós queremos. E há aqueles, então, que não querem se modificar. Eles querem continuar levando a vida no doce farniente, né? Não faço nada, não mudo, eu sou o que eu sou. E nós somos todos privilegiados. Por quê? Nós, além de sermos espíritas, se estamos aqui na casa espírita, acreditamos nos fundamentos da doutrina. Imagine como era 160, 170 anos atrás, antes da codificação espírita, que ninguém tinha certeza do que tem na codificação. Imagine quanto era difícil você manter a fé sem saber que havia pluralidade de mundos, que há imortalidade da alma, como agora nós temos documentado no Céu e Inferno, na Gênese, no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Então, nós somos privilegiados porque nós temos essa informação. E aí, o que a gente faz dela? Nós não vamos poder chegar lá, quando a gente voltar para a pátria verdadeira, nós não vamos poder alegar ignorância. Muitos vão poder alegar ignorância. E nós seremos julgados pela nossa capacidade de entendimento, pela informação que nós obtivemos. Então está na hora da gente se reformar. Aqueles que não querem terão que ficar para trás. E aí depois, quando voltarem, né, numa próxima reencarnação, vão ter muita saudade de nós, de todos nós. Vão ser aquelas pessoas que não conseguem, aqueles caldeirões sem tampa, que não conseguem achar. Porque todo mundo que ama está lá em cima, torcendo em algum lugar por ele. Mas ele teve que vir aqui nessa viagem sozinho. Então, para que a gente ande com quem nós amamos, aceleremos o nosso passo na evolução, para que a gente não fique para trás. E que a gente jamais, então, perca a nossa fé, que a gente jamais deixe de ter fé, que a gente possa incrementar a nossa fé. A receita que Jesus deu para Pedro de aumentar a fé e também a gente fazer com que as outras pessoas tenham fé a partir da nossa, é dando exemplo. E a receita que Jesus passou para Pedro é da conexão com Deus. Porque a gente ainda tem aquela conexão de escada da internet, que você tentava entrar e ficava aquele zumbidinho lá, e toda hora caía, né? E agora a gente está na era já do 5G. O 5G já foi assinado pelas autoridades, logo nós teremos. Então, imagine se 4G já é demais, você clica, abre. Imagine você ter uma conexão assim com Deus. Você clicou e já está recebendo a resposta. É essa que Jesus ensinou para Pedro. Tenha um contato diário. Toda hora converse com Deus. Ele é seu Pai, conexão direta, ligação direta. Ao ponto de acontecer como Paulo, em dizer, não sou eu mais que falo, mas o Cristo que habita em mim. Que todas as vezes que nós tenhamos que tomar decisões, se tivermos dúvida, que consultemos Deus, que abrimos o nosso Evangelho, que é a nossa caixa de primeiros socorros, para que essa relação, então, seja muito próxima, para que esse fio seja muito grosso e que nos sustente, então, na caminhada da nossa vida. É essa fé que eu vim falar para vocês, que ela remove, então, essas montanhas que há dentro de nós mesmos. Os nossos preconceitos, as nossas dificuldades, os nossos vícios, são todos obstáculos, montanhas que nós precisamos transpor. E que essa fé nos dará a força necessária para que a gente consiga fazer, então, essa transposição. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que eu